Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é: por que caras de direita, burros, chucros e totalmente incapazes, tipo Bolsonaro, eles trazem tanto apoio do povo brasileiro? E aí uma coisa que eu quero tirar da frente é que o Bolsonaro, ele não venceu apesar de parecer ali pouco sofisticado. Na verdade, ele venceu justamente por causa disso. Porque numa sociedade aqui marcada pela escravidão, nós temos também aí, né, a ditadura militar. Temos também algo que a gente pode chamar aí, né? Já falei em outros vídeos, de neoliberalismo periférico, né? Infelizmente, nós não estaremos no centro disso, estamos na periferia. Até no vídeo passado mostrei aqui os empresários periféricos, o capitalismo central e onde a gente se encontra. Mas voltando aqui, a gente tem um outro elemento muito interessante, que é o crescimento evangélico também. Então são várias características que tornam o saladão brasileiro algo único, né? E aí a imagem desse cara aqui, rude, direto, um cara sem filtro, isso vira um símbolo de autenticidade. Podemos falar muita coisa do Bolsonaro, mas essa autenticidade é algo que é mais difícil de tirar. E aí, para muita gente, essa autenticidade vai parecer uma prova de que o cara é do povo. Então, essa autenticidade se transforma numa espécie de máscara ali cognitiva. Esse é um cara do povo aqui. E aí, se ele é um cara do povo aqui, ele não vai fazer parte daquela elite distante, né? Aquela elite também arrogante. Ele é um cara que parece mais gente como a gente. Só que é um fenômeno estrutural, não é só uma questão de personalidade dele. E aí, cara, eu quero partir de 3 pontos aqui bem fortes nesse vídeo. A gente vai falar do lulismo. Esse é um conceito, inclusive, criado pelo André Singer. E o que é o lulismo aí na essência, só pra gente já ir pegando a manha. O lulismo vai pegar aqui o proletariado e vai incorporar esse cara ao consumo formal ali de mercadorias. Então esse cara vai ser incorporado aqui no sistema. Só que isso vai acontecer, né, sem mudança na estrutura de classes. Então é isso que vai acontecer, não vai ser uma mudança realmente estrutural. Só que isso pode ser feito por um tempo, porque o que começa a acontecer na sequência? Nós começamos a ter aqui trabalhadores precarizados e também endividados, né? E vamos ter uma outra questão muito importante aqui, que é a crise ali, né, de 2013 a 2016. Esse foi um outro fator aí estrutural, né? Tivemos recessão, tivemos lava-jato, tivemos impeachment. Resultado disso, tivemos uma destruição daquela espécie de pacto, né, com o PT, e essa população aqui foi jogada de volta ali para a informalidade, né? Esse mundo loucão aí da viração, né, que a galera se vira para pagar as contas. E tivemos um terceiro fator super importante, que é o que podemos chamar de rede paralela. E o que é essa rede paralela, cara? Nós vamos ter aqui uma igreja neopentecostal, aqui ó, com uma fachadona greco-goiana lindona aqui, umas torrezinhas aqui, né, aquela coisa toda, um blusinho aqui no meio, outro aqui e tal, aquela coisa. Então a igreja neopentecostal vai ser uma coisa, mas nós vamos ter aqui também o nosso WhatsApp, telefoninho aqui do WhatsApp. Temos também YouTube e também temos aqui as milícias. Então estou fazendo um revolve aqui para dar a noção dessa milícia. A mira aqui, tudo certinho, ficou lindo. Isso aqui é o que a gente pode chamar de estrutura, porque vai ser uma estrutura que vai oferecer aqui uma espécie de ordem moral, né? Vamos ter também aquela coisa de ascensão individual. Você vai conseguir ser um empresário topzera aí. E as milícias vão oferecer também segurança privatizada. E assim, ó, tô falando das milícias aqui já, parece um pouco solto, né, o tema das milícias, mas você vai entender na sequência aí. Então nós vamos ter tudo isso aqui em lugares onde o Estado e os partidos, eles falharam. E aí você olha essa bosta aqui e pensa, que bosta, o Brasil é um país desgraçado mesmo. Só que não, cara, isso aqui é o que podemos chamar de versão brasileira Herbert Richards da desgraça, porque isso vai acontecer em outros lugares também, né? Isso vai acontecer com o Trump, lá nos States. Vai acontecer também com outro cara, que é o Viktor Orbán, lá na Hungria também. E vai acontecer com Narendra Modi, lá na Índia também, amiguinhos. Então vocês ficam se achando exclusivinho na desgraça? Não, isso tem outros lugares também. Trump vocês já conhecem mais, mas esses dois eu acredito que nem tanto. E vamos falar um pouco sobre cada um deles também aqui no vídeo. E aí isso tudo aqui a gente pode chamar de populismo reacionário. E pensa assim, o populismo reacionário, ele é um subproduto
produto, né? Desenhando aqui a bundinha do neoliberalismo, e essa bundinha tá soltando coisinhas aqui. Eu tô demais com os desenhos hoje, hein? Mas ele é justamente um subproduto desse neoliberalismo. Então a bundinha aqui tatuada neoliberal vai soltar esse cocôzinho aqui, e aí nós vamos ter esse populismo reacionário então. E a gente começa a ter um ressentimento social nesse populismo reacionário aqui. E aí, ao invés de a gente atacar aqui a estrutura econômica, a gente vai começar a mirar em coisas muito loucas de verão, que são os inimigos culturais, né? Tipo aqui, esquerda, LGBT, comunistas, os tal dos vagabundos também. Então nós temos uma situação muito complicada mesmo, como diria o professor Gilmar aí, para salvar a avó do Bolsa da cadeia. E é tudo isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas lembrando que se você quer ser salvo do neoliberalismo, tem um lugar mais rápido para você. Esse você vai rapidinho ali e se salva. Pelo menos se salva psicologicamente, que é a nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotos azuis, malafaias. Como vocês sabem, o apoio de vocês é fundamental porque eu continuo esse trabalho aqui no YouTube. E se você quer, assim como os membros, receber vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos também, esse é um vídeo sugerido, e também receber vídeos exclusivos, inclusive as bases filosóficas do canal, tem Pierre Bourdieu, tem Theodor Adorno, tem Mark Fisher, tem Karl Marx, tem Max Horkheimer e muito mais aí vindo na sequência. Para tudo isso tem um botãozinho, começa com 5 por mês para se tornar membro, mas se você não puder, a gente tem uma taxa mínima aqui, que é o joinha, porque o joinha ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse negócio importa. Então com o seu joinha esse vídeo vai para mais gente. Você compartilhar ajuda ainda mais porque foge do algoritmo. A gente gera mais capilaridade para os conteúdos aqui. E também não deixa de se inscrever no canal, né? Assim você não perde os próximos vídeos. E vamos tocar ficha aqui. Então vamos voltar aqui agora para o nosso homem simples. Esse cara que fala de forma agressiva, sem formalidade. Por que isso funcionou? Porque existe, como eu falei antes aqui, uma construção histórica do nosso país. E o que a construção histórica do nosso país faz que é muito interessante? Pensa só, se um político é um intelectual, o intelectual no Brasil é associado ao quê? Ele é associado a uma pessoa escolarizada e também uma pessoa ali de elite distante, né? Fica aquela coisa muito vista pelas pessoas ali como Caetano Veloso, por exemplo, ou Chico Buarque. Então existe essa associação. E o próprio Gessé Souza, ele vai falar ali que parte dessa elite mais letrada, né, brasileira aqui, ela não percebe a sua própria linguagem, o seu próprio comportamento. E esse comportamento, essa linguagem, acaba virando ali uma marca de classe. Então o cara fala uma língua ali, solta a voz, mas tem uma espécie de filtro e faz grande parte ali não entender aquilo. E o apoio do Bolsonaro, ele atravessou um monte de classe social. Só que ele teve uma força maior entre um tipo específico de pessoa. Como vai dizer aqui no Correio Brasiliense, e muitos de vocês já devem saber disso, o apoio para o Bolsonaro teve várias classes sociais ali, mas ele teve força principalmente entre os homens, com diploma e classe alta, e muitos evangélicos também. E entre eleitores com ensino superior completo, 45% declaram apoio ao candidato do PSL, na última pesquisa Datafolha. 42% eram evangélicos. E o Jairo Nicolau até falou aqui na época, Bolsonaro se sai melhor entre os eleitores de classe alta e escolaridade elevada do que entre os pobres. E o Lula manteve ali mais força no Nordeste e entre as camadas mais pobres. Então a gente percebe aqui um quadro mais complexo do que aquela ideia de pobre manipulado, né? E aí vamos voltar para o nosso lulismo. Pensa assim, trabalhadores precarizados e endividados. Então nós estamos falando aqui, no fim das contas, sobre um subproletariado, né? E basicamente o que define um subproletariado é quando o trabalhador consegue vender sua força de trabalho ali, mas ele não vai garantir uma boa vida nesse processo. E aí assim, se a gente analisar 2006, por exemplo, muita gente aderiu ao Lula ali porque o governo entregava um Bolsa Família, entregava ali um crédito consignado, teve também um aumento do emprego formal, teve uma expansão do ensino superior que foi super importante e teve uma valorização do salário mínimo também. Então o lulismo ele oferecia uma melhora material, né? As pessoas vão melhorar de vida, mas como eu falei, não vão ter um confronto direto ali com o capital. Então o reformismo mais fraquinho ali. E é uma população também que não buscava ali, obviamente, que uma revolução socialista. Buscava ali estabilidade, consumo e fazer a vida ali, né? Basicamente comprar geladeira, sei lá, viajar de avião e fazer as pequenas coisas. Só que o problema é que esse pacto começou a ruir ali a partir de 2013, porque pensa que a gente tem várias regiões do Brasil onde o Estado é ausente, né?
E nesses lugares nós tivemos as igrejas aí neopentecostais. Eles começaram a oferecer, por exemplo, ali uma rede de apoio, eles começaram a oferecer uma sociabilidade para a galera, né, uma ajuda prática, uma promessa de ascender aí de alguma forma. E aqui a gente vai ter uma continha, né, que é sucesso é igual a fé mais esforço, né, e lembrando que é um esforço individual nesse processo aqui, e a gente vai ter aquela outra continha que é o fracasso é igual a falta de fé mais erro moral, né? Como ficou tão grande essa frase de baixo, eu vou colocar um individual aqui também. Me dá menos toque. Então essa é a continha que vai começar a surgir ali. E isso conversa com o que exatamente? Isso aqui conversa muito forte com o neoliberalismo. E olha o crescimento dos evangélicos aqui. Em 1980 era 6,6%. 1991, 9%. Um aumento aí de 3 pontos percentuais. Em 2000, 15,4%. 2010, 22,2%. Pesquisas de 2025 agora, 26,9%. E tem projeção dizendo que os evangélicos podem se tornar a maioria da população brasileira por volta de 2030. Então esse é mais um fator para a gente entender aí. Só que além do neoliberalismo aqui das igrejas, a gente vai ter um outro fator, né? Como podemos esquecer, porque foi a Lava Jato. E a Lava Jato, ela fez um papel muito importante para destruir o capital político de vários partidos, né? Quem que se ferrou nessa aí? PT, PSDB, PMDB também. E segundo essa pesquisa aqui, 2028, a batalha final, Lava Jato e Bolsonaro em uma campanha anticorrupção e antissistema, eles fizeram ali um tratamento dos dados do HGPE e eles identificaram 4 eixos discursivos e a predominância do eixo anticorrupção antissistema, com aproximadamente 57,2% das menções. Então, nossa análise aponta que Bolsonaro aproveitou as marcas discursivas que se alinhavam fortemente à Lava Jato, que é antipetismo e antissistema, apresentando-se como representante genuíno da luta anticorrupção. E claro que depois ali a Vaza Jato mostrou mensagem entre Sérgio Moro ali, procuradores da operação, que estavam discutindo estratégias que levantavam questionamentos sobre essa imparcialidade. E aí, em 2021, o STF anulou as condenações para o Lula e declarou ali o Moro um cara parcial. Então, esse aqui é um outro dado muito importante. Agora vamos para esse ladinho aqui, falar um pouquinho mais sobre segurança privatizada. Segundo o Núcleo de Estudos da Violência e a plataforma digital Pista News, eles revelaram aí que as milícias controlam 56,8% do território da cidade do Rio de Janeiro, onde uma população de 2.178.000, mais precisamente aqui, de pessoas, que é quase 34% da população, eles residem sob o domínio armado desses grupos. E aí os autores dessa notícia aqui, Expansão das Milícias do Rio de Janeiro, o relatório, eles vão dizer que tem vínculos ali entre o Bolsonaro, Fabrício Queiroz aqui que a gente vê, Adriano de Nóbrega também, entre outros que aparecem em várias investigações, CPIs e reportagens. E as milícias operam como estruturas paralelas ao Estado, né? Pensar só, elas vendem gás ali, elas controlam o transporte também, fazem grilagem muitas vezes também, exploram TV a cabo pirata também, controlam a segurança e também mercados imobiliários locais ali. Então temos mais isso aqui no nosso cenário, né? Relacionado aqui às milícias. Mas nós temos um outro fator aqui também, que são as Forças Armadas. E se a gente analisar a Constituição de 1978, a gente vai ver aqui o artigo 142 e vão ter interpretações ali meio ambíguas sobre esse papel das Forças Armadas, né? Vai estar aqui, por exemplo, destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então fica uma coisa nem lá nem cá, né? E ainda os militares da ditadura, os caras nunca foram julgados. A lei da anistia lá de 79 também funcionou como uma espécie de autoanistia, né? Então basicamente todo mundo se perdoa ali pelos crimes que eles cometeram, né? O próprio regime criou uma lei para impedir futuras punições contra os próprios integrantes da ditadura. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque se nada aqui aconteceu, isso permite aqui uma espécie de permanência, né? Uma permanência ali de uma cultura de tutela militar. E isso sobre a política brasileira. Então foi aquela coisa dos militares pairando por cima ali do país. E uma demonstração disso é o tweet aí do Vilas Boas. Em 2018 ele tweetou ali pro STF publicamente, antes do julgamento
julgamento sobre o Lula. E a gente viu no governo do Bolsonaro um monte de militar ocupando cargo civil. Segundo o TCU, tinha cerca de 6 mil militares em funções civis federais lá em 2020. Bolsonaro mais que dobra o número dos militares aqui. Então temos mais esse fator aqui. E temos um outro que está mais ligado com a galera do Zap. Isso aqui ficou meio confuso aqui, né? Porque a igreja entrou nessa questão da crise de 2013 e 2016, tá certo? Só que ao mesmo tempo ela atua ali com uma rede paralela. Então eu vou fazer uma festinha bizarra aqui. Mas enfim, puxando essa setinha aqui, nós percebemos aqui uma coisa em relação à Globo, porque ela perdeu o monopólio dela lá da narrativa política, né? Porque quem pegou as épocas da Globo ali sabe que o que a Globo falava era lei. Foi a Globo, inclusive, que elegeu o Collor. Tem um vídeo do Ian Neves muito bom sobre isso. Depois assistam lá, né? Mas pensa, durante décadas aí a TV aberta organizou muito da percepção política nacional. Ao meu ver, só lota show do Guns N' Roses aqui no Brasil por causa da Globo. Porque eles botaram o clipe aqui do You Could Be Mine ao vivo, no Fantástico. Falaram muito sobre o Rock in Rio e ainda passaram o clipe do November Rain, no Fantástico também, se não me engano. Então, a Globo tinha um poder muito grande. Só que isso mudou, né? Agora a gente tem aí os smartphones, né? Que são baratinho, e aí entra a rede social, WhatsApp também, YouTube também. E percebam, cara, como os smartphones eles chegaram rápido, na minha opinião, na nossa mão. Eu acho que tem vários motivos aí por trás dessa evolução tão rápida na mão de tantos brasileiros. E o Pablo Hortelado aqui, ele avaliou em 2013 um mapeamento que apontava a existência de 7 agrupamentos ideológicos. Então vamos dizer, tinha esquerda tradicional, tinha petista, tinha liberal, tinha conservador, tinha libertário, tinha ambientalista, a galera mais ligada ali à pauta identitária também, gente também antipolítica, eu era mais dessa linha inclusive, e tinha até página humorística ali politizada. Só que a partir de 2013 isso virou 2 grandes blocos que praticamente não conversavam entre si em 2018. E a campanha do Bolsonaro, vocês lembram disso, foi a primeira grande eleição estruturada por WhatsApp, rede paralela de mídia ali também. Então foi uma doideira esse negócio. Então tá, agora a gente tem um monte de elemento aqui. Entendemos um pouquinho do lulismo, da crise de 2013-2016, Lava Jato, neopentecostalismo, milícia, Força Armada, redes paralelas e também o histórico aí um pouquinho do Brasil. Fora também as versões internacionais da coisa. E como eu falei, né, o Bolsonaro não enlouqueceu do nada ali. Nos Estados Unidos, o Trump cresceu falando para uma classe branca empobrecida pela desindustrialização, né? Cidades inteiras perderam empregos industriais nas últimas décadas, e aí ele canalizou aquela raiva que era econômica e transformou isso numa guerra cultural. E tem uma estratégia do marketing digital que a gente sempre fala que tem que nomear o inimigo. Então, no caso aí, vai ser o imigrante, vão ser os gays, vão ser os feministas, vão ser os comunistas, vão ser gente da elite liberal também, né? Naquela ideia do populismo reacionário. Na Hungria, o Viktor Orbán também fez um negócio parecido. Ele construiu um nacionalismo conservador contra a União Europeia, a imprensa também, as universidades, também contra a imigração, e sempre usando aquela ideia de que tem um povo real que está sendo ameaçado por elites ali cosmopolitas. E a Hungria é um país que se interessa por áreas de sustentabilidade, é um país massa. Fui até convidado uma vez para dar uma palestra na Universidade da Hungria, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences. Eu troquei uma ideia com a moçada lá, foi bem legal. Mas o presidente dos caras vacila. É um cara conservador autoritário, anti-imigração, cara aí de extrema direita. Já na Índia, o Narendra Modi aqui, ele vai transformar ressentimento religioso, também aquele nacionalismo hindu, numa força política ali de massa. E aí o cara se vende ali como um homem simplão, cara vindo de baixo. E ele vai lutar contra uma elite secular tradicional. E em todos esses casos aqui, meus amigos, junto com o Bolsonaro lá embaixo, nós temos um padrão. E qual que é o padrão aqui, né? O padrão é crise econômica, é também precarização, é desconfiança nas instituições, é muita guerra cultural como a gente viu, vai ter religião no processo, vai ter promessa de ordem, muita rede social no processo também, e um líder anti-elite. É um cara contra tudo isso que tá aí, tá ok? E aí o bolsonarismo é a versão brasileira disso. E aí, cara, é importante a gente pensar o que mudou no nosso capitalismo atualmente, né? Porque o capitalismo no século passado, ele conseguia integrar ali uma parcela maior da galera, da população, né? No emprego industrial, tinha
ali uma galera sindicalizada, tinha mais estabilidade, tinha uma possibilidade de ascensão social. Eu, na minha vida, cara, tinha a ideia que eu ia entrar numa corporação e ia crescer ali dentro. Tive exemplos na família, inclusive. E, né, tu tinha ali uma previsibilidade também. Só que isso, obviamente, que começou a quebrar, né? O trabalho ficou informal, ficou terceirizado, ficou individualizado também, ficou inseguro, né? O trabalhador virou cada vez mais motorista de aplicativo, tá virando MEI, tá virando entregador, tá virando empreendedor de si próprio. Como eu falei no vídeo passado aqui, o cara vira o Superman. O Superman neoliberal, com a guiazinha da liberdade aqui e meritocracia também. E aí, quando a vida material do cara piora, ele tá cada vez mais proletariado, o cara vai procurar uma explicação. Só que essa revolta não vai encontrar a estrutura econômica que produz o problema. Porque quando o cara vai mandar revolta aqui, vai ter um bando de panaca, tipo os Nicolas Ferreira, os Pavanato, e vão mandar os papos para uns outros lados, nada a ver com nada, né? Aí o papo vai ser contra o comunista, contra a feminista, contra o STF, contra o imigrante, contra o professor, contra o artista ali, contra um pobre, sei lá, que furou uma fila. E também a esquerda mudou, né, meus amigos? Porque durante muito tempo a esquerda falava ali sobre salário, sobre emprego, sobre transporte, falava sobre comida, sobre aluguel, sobre a vida material mesmo. Só que parte dessa conexão foi se perdendo. E aí, nesse tempo, a direita construiu uma linguagem emocional bem mais simples. E eles vão falar com os mecanismos humanos mais básicos ali, né? E sobre palavras mais simples aqui. Vai ser mais sobre medo, vai ser mais sobre ordem também, mais sobre família, mais sobre religião também, né? E principalmente pertencimento. A direita tem muito mais locais de pertencimento para as pessoas, principalmente dentro das igrejas. Mas com todas essas palavras aqui sendo ditas e repetidas, o Bolsonaro não parece um cara sofisticado. E talvez justamente por isso que ele funcione tão bem, porque para muita gente ele parecia mais simples, mais compreensível e mais real também. E aí assim, ó, a pergunta correta talvez nunca deveria ter sido assim: por que que alguém vota no Bolsonaro? A pergunta talvez deva ser aqui: o que aconteceu com o Brasil, né? Para que milhões enxergassem Bolsonaro como resposta possível. Eu acho que essa é uma pergunta mais interessante, porque o bolsonarismo não nasceu só de um cara, nasceu de uma crise econômica, uma crise de instituição, uma crise de representação também, e um país que nunca resolveu direito aí, né, seus problemas históricos. E na minha opinião tá longe de resolver, tá? Porque agora nós temos muito mais forças aí nos bastidores, principalmente relacionado aí na questão das Big Techs, tanto na questão da uberização quanto na questão das redes sociais. E isso promete gerar novos problemas pra gente aí no futuro. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tu concorda, tu não concorda? Tem algo que eu deixei de falar aqui? Com certeza tem. Às vezes eu faço esses saladões aqui, cara, e quase que não saio deles, tá? Enfim, se curtiu o vídeo, deixa o joinha, também não deixa de se inscrever no canal, também considere se tornar membro aqui. Tem uma série de vídeos exclusivos que você pode obter acesso a partir de agora. E eu espero que você tenha gostado e tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouco mais dessa loucura aqui. E é isso, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.